Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula e ainda do modo de marcos e serviço, e agora nós vamos tratar sobre os cuidados na elaboração do currículo, assim como a preparação de um currículo como um todo, para que vocês possam muito bem entender a importância do currículo quando você está prestes a entregar a uma empresa, como aos cuidados que você deve ter também antes de entregar, e a importância que ele tem para o próprio processo seletivo, ok? Então, durante o módulo de gestão de pessoas, a gente chegou a comentar sobre a importância do currículo e que ele é elaborado durante o período de recrutamento, quando você observa uma oportunidade de trabalho que alguma empresa ela está também colocando, e a partir daí você se dirige até a empresa para entregar o currículo. E aí começa praticamente, sai do processo de recrutamento e começa o processo de seleção. Seleção de pessoas, depois que vem treinamento e desenvolvimento, caso você faça parte da empresa, tá ok? Então esses cuidados eu vou, ao mesmo tempo que eu vou falando sobre eles, eu vou explicando melhor, esclarecendo o que realmente ocorre, por que você deve prestar atenção a eles. Isso aqui é diferente de marketing pessoal, quando a gente procura simplesmente alertar vocês para na hora da entrevista, falar isso, falar aquilo, está vestido daquela forma. Não, essa parte a gente não trabalha, porque eu considero até antiético você preparar apenas a pessoa para vestir uma máscara e participar de uma entrevista, seleção, falar o que o entrevistador gostaria de ouvir, quando na realidade aquela pessoa não é você. Então aqui é o contrário, aqui eu estou querendo que você, de acordo com o conhecimento, as habilidades, a competência, a experiência que você tem, os cursos que você fez, você elabore o seu currículo da melhor forma possível. Agora, falando unicamente a verdade, colocando exatamente o que você tem para oferecer. E é claro, a questão da estética, a questão da organização, é isso aí que vai servir de pontos, porque na hora de selecionar os currículos, para participar ainda da entrevista, a pessoa que está no outro lado, ela não sabe quem é você e não sabe nada de você. Então, de acordo com as informações que você vai prestar nesse currículo, como você vai organizar esse currículo, é que a pessoa vai te selecionar ou não para ainda o processo seletivo. O recrutamento é apenas uma oportunidade em que você tem contato com a informação sobre aquela vaga. E aí, nesse período, você envia ou entrega pessoalmente o currículo. A partir daí é que vem o processo seletivo, tá ok? Então, eu dividi aqui a aula em 20 passos para que a gente possa discutir o melhor possível. E depois eu dou um exemplo fictício de um currículo. Não é fictício porque eu peguei o meu currículo e baguncei para que chegasse a forma mais detalhada possível. Eu trabalho em várias áreas ao mesmo tempo, então o meu currículo é um pouquinho diferente. E também, como eu quase não presto serviço a empresas que são privadas, então como professor sempre estou participando de processos seletivos mesmo, então o meu currículo ele é diferente. Mas aí o que é que eu fiz? Eu resolvi adaptá-lo no final de tudo, para que vocês possam compreender como deveriam ser esse currículo, tá ok? Os alunos que estudam comigo do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, então, depois de observar toda essa matéria, depois de responder também o exercício, para a próxima aula a gente vai querer também que vocês enviem para mim um currículo de vocês. Se puderem digitar, melhor ainda, porque a partir desse currículo, dos dados que você tem, eu vou entrar em contato com vocês, vou melhorar e daí, quem sabe, sai o seu currículo verdadeiro, né? E vocês podem muito bem, a partir daí, só trabalhar em cima deles, tá ok? Então, vamos começar a nossa aula. Primeiro tópico, primeiro ponto que a gente deve ter cuidado é incoerências entre o conteúdo do seu currículo e a carta de apresentação.
Mas que carta de apresentação é essa? Veja bem, para quem tem experiência no mercado de trabalho, é normal que você pegue uma carta de apresentação com o seu antigo empregador e a partir daí ele vai falar sobre você, o que você fazia, tudo bem. Claro, desde que você tenha saído numa boa dessa empresa, é claro, né? Senão nem adianta você ir lá pegar a carta de apresentação. Mas a carta de apresentação também pode ser de alguém importante, de alguém que na sua cidade, sei lá, um delegado, um juiz, um deputado, eu não sei, alguém importante, alguém de prestígio que possa falar por você. Por que isso? Porque assim, é muito fácil você conhecer várias pessoas importantes. Agora, essas pessoas importantes conhecer você, significa que você, de certa forma, é uma pessoa que vale a pena também investir, né? Essas pessoas que estão num patamar mais alto não vai também falar por ninguém, alguém que ele não conhece também. Ele não vai jogar o seu nome também em vão assim. Então, só que essa pessoa às vezes ela fala sobre a experiência que você teve e tudo mais. E aí, digamos que você trabalhou em determinada empresa por um ano. E aí você coloca no currículo que trabalhou 3 anos. Então veja, não adianta você colocar dados que não existem, aumentar período, tempo também de trabalho, colocar curso, alguma coisa, quando na realidade o que você tem para comprovar sobre isso, e a carta de apresentação é uma delas, você não tem como chegar. É claro, é diferente da experiência de trabalho. A experiência de trabalho não significa apenas o que está escrito na carteira de trabalho, não. Você pode muito bem trabalhar em diversos outros locais, até na informalidade, mas quando você está em determinado ambiente e que esse ambiente às vezes ele paga por diário alguma coisa e não assina a carteira. E você colocar assim o período que você passou e o que você fez, sua função normal, na hora da entrevista. Ao invés da gente estar pedindo papéis de vocês, diploma, certificado, alguma coisa que comprove, você pode muito bem falar sobre essa experiência que você teve. E isso vale muito mais do que o papel, certo? Então, primeiro ponto é esse, cuidado. Fale sempre a verdade. Segundo, autoelogios durante a apresentação pessoal e objetivo de emprego. Você tem que ser bem claro no objetivo que você quer, sobre o emprego que você quer também. E se você for falar de você, você tem que falar sobre as suas habilidades, competência, experiência, aptidões, algo que você gostaria de trabalhar também, isso é muito interessante. Por exemplo, você gosta de lidar com o público? Você gosta da parte burocrática? Você gosta de escrever? Você gosta de cálculos? Então, isso aí interessante. Agora, eu sou uma pessoa simpática, muito, sei lá, motivada pelo trabalho, tem algumas palavras que eu já escutei, eu não consigo, nem nessa hora é difícil a gente até se lembrar, porque eu nem acredito que eu estou diante dessas palavras, né? Algo que é pessoal, algo que é também uma pessoa humilde, dinâmica. Não, isso aí é o seguinte, as pessoas que têm que descobrir de você. Você não deve falar suas qualidades, porque se você realmente tem essas qualidades, as pessoas vão descobrir. E na hora da entrevista, que é exatamente para avaliar você como um todo, não só em termos de conhecimento, mas você como um todo, com certeza o entrevistador vai descobrir de você também, certo? Terceiro ponto, uma linguagem excessivamente técnica. Existem algumas áreas, eu vou citar duas como exemplo, a área de enfermagem e a área de informática, existem várias outras, mas essas duas áreas em que você tem um contato mais apurado, digamos assim, você tem mais contato com a parte técnica, você aprende mais, até um linguajar técnico você falar no seu dia a dia ali. Só que esse linguajar não pode ir para o seu currículo. A área de informática é a mesma coisa, digamos que você fez TI, operador de TI, né, alguma coisa assim. Na área de informática, então, também tem muito hardware, software, tem programas, tem muitas coisas que faz com que você tenha também uma linguagem técnica. Mas aí o problema é o seguinte, você tem que saber que quem vai analisar o seu currículo é uma pessoa formada na área de administração ou na área de psicologia, pode ser um psicólogo ou uma pessoa da área de administração, e que ele não necessariamente vai
entendeu, tem a necessidade de saber nada da sua área. Ele quer saber o que você tem e ele também tem ali diante de mão quais são os pré-requisitos para aquela vaga. Ele vai avaliar você de uma forma geral, vai avaliar o seu comportamento, mas essa parte não é interessante. Então você tem que ter cuidado com essa linguagem, porque isso aí não vai fazer de você melhor que ninguém, não vai melhorar suas habilidades e competências de você querer mostrar que tecnicamente você domina a área. Não, isso aí ao contrário pode até pegar mal para você. Então, linguagem de currículo é linguagem simples, você vai direto aos pontos, você diz o que realmente você fez. Se o nome do curso, da programação que você desenvolveu, não sei se ela é técnica, tudo bem, você coloca, mas na hora de falar, não usa linguagem técnica. Vamos para o quarto. Informar apenas sobre o que você tem conhecimento ou experiências. Se você não tiver domínio sobre algo, melhor não citar no seu currículo. Então, aqui é qualquer função, qualquer coisa que você viu que tem uma vaga, você um dia, até você pode até ter trabalhado. Vou dar um exemplo banal aqui, um exemplo bem simples. Você trabalha num posto de combustível, mas sempre trabalhou na conveniência. Um dia, um dos frentistas, já que tanto a bomba, né, quanto a conveniência é do mesmo dono, um dos frentistas faltou e você foi auxiliar os demais frentistas. E naquela oportunidade, você teve a oportunidade também de, com a ajuda, né, de um dos frentistas, você encheu o tanque de um carro, você, sei lá, escolheu um óleo, alguma coisa assim. Veja bem, você teve uma oportunidade durante todo o seu período de trabalho. Você tem experiência? Não, você não tem experiência. Então, não é bom. Ou então algo que você vê as outras fazer e aí você diz, de tanto eu ver, eu já sei como faz. Não, porque existem muitas coisas além ali que você não vai saber dominar. Então é melhor, se você não tem um domínio, se você não tem conhecimento, é melhor dizer que não tem, é melhor não citar, a realidade é essa, né? E na hora de perguntar, se for na entrevista, é claro que você vai falar exatamente como eu expliquei assim, um dia eu fiz isso tal, mas eu não tenho conhecimento na área sobre isso, certo? Profissionais experientes evitam estender as informações do currículo e evitam informações muito antigas. Então, veja bem, às vezes a pessoa quer explicar o que já está explicado ali. Você tem que ser direto. Fiz esse curso, a duração foi essa, a carga horária dele é essa, o período foi esse aqui, foi em tal local. Pronto. É a mesma coisa, eu trabalhei em tal canto, nessa empresa, fiz essa função também e fiquei desse período, saí nesse outro aqui. Então, as informações de currículo, ela é enxutas. Tem que ter cuidado para não enxugar demais e, de repente, perder informação por meio de caminho. Não. Tem que ser completas. Mas informações de custo de alguma coisa, de experiência que a gente tem, por mais que seja boa, mas que é antiga, também não é boa. Eu considero que seria ideal você colocar algo dos últimos 5 anos, por exemplo. É o ideal. Mas você às vezes evita. No meu currículo, por exemplo, eu tenho algo a partir de 6 anos, eu acho. Tem 6 a 7 anos. Mas só que assim, é muito bom e eu também comecei naquele período, 2014, e vim até agora, 2019, por exemplo. Então, é diferente. Foi algo que eu desenvolvi durante esse período todo, aí sim, porque é um período que está agora. Se eu tivesse começado lá em 2014, terminado lá mesmo, e aí depois ido para outra coisa, eu não ia colocar, né? Então, é isso que você tem que prestar muita atenção. Não poluir o currículo com informações sobre documentos escolares, cópias de certificados, diplomas. Papel hoje em dia não tem valor algum, até porque a maioria das informações a gente pode pegar digitalizada, eletronicamente também. E só há interesse quando você participa de um processo seletivo em que aqueles documentos, aqueles diplomas, aquilo que você precisamente comprovar, vai somando ponto para que você no final daquele processo seletivo você tenha uma classificação. Eu fico calado. Mas quando você está diante de uma entrevista para uma empresa, isso não tem importância. Eu não quero saber se você fez o curso de inglês tal canto, se você fez o técnico de vendas, não. Porque o que eu quero é conversar com você. O que eu quero é saber o que você tem para
falar para mim. No momento do nosso discurso aqui, que eu tiver dúvida, eu vou também perguntando a você, a gente vai trocando ideias e eu vou te avaliando. E isso vale mais do que papel, porque papel eu posso comprar, papel eu posso conseguir de qualquer jeito, e diploma eu posso tirar desde que eu tenha 70% de frequência, mas não, isso não significa dizer que eu realmente fiz um curso bem feito, né? Então isso não me interessa. E se for coisas escolares também não, eu não quero saber onde você estudou, o que você fez, não. É claro, se a vaga exige que você tenha ensino médio completo, então você pode sim, numa hora eu posso pedir depois, né, o certificado, o diploma de conclusão do ensino médio. Você também tem que ter experiência acadêmica. Então, aí nesse caso tudo bem, de acordo com a área que eu estou precisando, você vai trazer também o seu diploma, né? E se possível, alguns outros documentos também, se possível. Necessita especialização, mestrado, doutorado, algum tipo de título, além da sua experiência acadêmica. Aí sim, é que vai precisar. Mas fora disso, na hora da entrevista, isso não é importante. O importante é o diálogo, o importante é as dinâmicas, o importante é tudo que vai acontecer na entrevista para que eu realmente possa saber um pouco mais sobre você, certo? Sétimo, a experiência profissional deve ser iniciada pela mais recente, informando aquelas que têm a ver com a oportunidade de trabalho que você está procurando, o que você está naquela hora em frente a ela, né? Certo? Então o que é que acontece? Você olha a última que você trabalhou agora, a última, né? E a partir daí é que vocês vão ver as outras anteriores. Então, é assim que se coloca. Só que, digamos que você tem 5 experiências para colocar. Uma delas, você passou apenas 3, 4, 5 meses. E dependendo do que você fez, foi algo normal como os demais, sei lá. Nesse caso, não é bom colocar. Você está sujando, seu próprio vai gerar dúvida. Por que você passou tão pouco tempo, né? Então, nesse caso, você procura aquelas em que você, além de ter passado um bom tempo, você se deu bem, você desempenhou uma função boa, você teve uma certa harmonia, você desenvolveu alguma coisa, ou seja, aquilo que te pode dar uma carga positiva, uma experiência positiva também, um olhar diferenciado para o entrevistador. Então, é isso que você tem que tomar muito cuidado, né? E também aqui é interessante porque se você está concorrendo para ser vendedor e você trabalhou como pedreiro, marceneiro, carpinteiro, não sei o que, e de repente você trabalhou também como atendente em uma loja, é claro que esse atendente de uma loja, já que você quer uma vaga de vendedor, vendedor sempre tem contato com clientes, atendente de loja é vendedor também, né? Se você fez alguma coisa, trabalhou com plano de saúde, trabalhou com alguma coisa que tenha contato com o cliente, aí você coloca. Você não precisa colocar experiência que tenha muito a ver. Não, eu vou para uma loja de móveis eletrodomésticos, então eu não trabalhei em nada que seja móvel. Não importa, você trabalhou em quê? Numa livraria? Você trabalhou numa banca de jornal? Seja o que for, coloque a experiência que você tem em contato com o cliente. Não há necessidade de ser um tipo de experiência igual que você já tenha sido vendedor de loja também, não. Mas você não precisa colocar essas coisas que eu falei. Você não precisa, né? Não tem muito contato. Tem um contato. É claro que a pessoa que está numa fábrica de imóveis, alguma coisa, ele tem, mas é diferente. Você não vai estar tratando com pessoas. Então, não é... E está muito longe, muito distante. Então, evita colocar isso aí. Escrever sempre a verdade, evitando fantasiar ou impressionar o entrevistador durante a avaliação do seu currículo. Lembre-se, nós entrevistadores não somos bobos, nós temos um certo conhecimento, nós somos preparados. No meu caso, por exemplo, que até também tem um certo domínio sobre leitura corporal, eu sei muito bem quando alguém está diante de mim e está dizendo a verdade ou está mentindo, ou está tentando melhorar um pouco mais, né, para ver se me impressiona. Eu sei muito bem, claro, desde que ele não saiba que eu esteja avaliando ele dessa forma. Sempre que eu coloco numa entrevista 5 pessoas e faço pergunta para um, na realidade eu estou avaliando, o último já estou avaliando.
de acordo com o jeito dele falar, do jeito dele olhar, dele se preparar para responder quando chegar a vez dele, eu já sei se ele vai mentir ou não. Então, quer dizer, existem coisas que, além da experiência do dia a dia, porque se você tenta impressionar, eu noto que o negócio não está bem, você não está mostrando, sei lá, o seu vocabulário, o que você fala sobre a empresa, não demonstra que você tem tanta experiência, eu vou lhe pressionar, eu vou questionar. E aí vai chegar uma hora que você vai ter que se abrir, a casa vai cair, como se fala, né? Então tome muito cuidado, fale sempre a verdade, porque por mais que você não tenha toda aquela experiência que de repente até eu esperava você ter, mas a sua honestidade, a sua força de vontade, a força de querer também participar e de ser honesto, quem sabe poderá fazer com que eu escolha você. Porque aprender, você pode aprender, né? Ninguém sabe realmente tudo sobre uma determinada função, e mesmo que você tenha já trabalhado numa outra empresa que seja a mesma coisa que eu estou precisando aqui, cada empresa ela tem uma cultura organizacional diferente. Então, a mesma coisa não é feita da mesma forma em dois locais diferentes. Ela é feita diferente. A forma como se vende uma geladeira nas Casas Bahia, às vezes, a forma de eu treinar esse vendedor é diferente se fosse das lojas Noia, por exemplo. Se fosse da Magazine Luiza. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Existe também uma cultura organizacional. Então você vai ser preparado durante a lei. Então você não precisa ter medo de falar a verdade, porque é falando a verdade que a gente consegue conquistar o nosso espaço no mercado de trabalho. Nono, além da carga horária, a data de conclusão de cada curso, período, são informações importantes. Então, às vezes você não consegue o período, você não se lembra, mas tem carga horária de curso, né? É claro que aqui também eu vou estender para a sua experiência profissional. Sua experiência profissional é sempre interessante que você diga o período, quando foi que você fez, o ano mais ou menos. Você não sabe realmente a data que entrou tudo, porque você não está ali, não foi registrado na carteira de trabalho, não tem problema, procura mais ou menos dizer, eu entrei em fevereiro de 2015, isso aí em março de 2017, por exemplo, tá ótimo, isso aí é interessante. Dizer dentro da função algumas atribuições que era sua também é interessante, entendeu? E aí o nome da cidade, o nome da empresa, isso aí está bom demais. Como também um curso, a mesma coisa. Onde você fez o curso, claro, é interessante colocar onde fez, cidade, se você fez fora, né, daqui de Natal, ou da cidade que você está fazendo, participando da entrevista, você também pode colocar isso aí. E a partir daí você pode colocar o nome do curso, né, a carga horária também. Essas informações importantes tem que ter. Evite cópia de histórico escolar, descrição de trabalho desenvolvido na escola, na faculdade. Veja, a sua vida escolar, a sua vida acadêmica não interessa para a empresa, nem mesmo que você esteja entrando como estagiário. Não. Para a empresa, o que interessa é o que você pode agregar à empresa, e a empresa também vai agregar a você. Porque você está com algum conhecimento que você está adquirindo na escola, os cursos que você fez, o seu dia a dia você vai trazer para a empresa, você vai praticar. Mas ali dentro da empresa, a oportunidade que você tem também de trabalhar, você vai aprender com ela. Então há uma troca. E a gente está mais preocupado com isso. Não é muito o que você fez. Eu ganhei uma Olimpíada de Matemática, uma de Português, eu joguei xadrez, saí também em terceiro lugar. Não, porque as atividades que você está fazendo aqui não tem nada a ver com isso. Agora, se realmente for, estou precisando de uma pessoa, um auxiliar também, mas que auxiliar de educação física que também sabe jogar xadrez. Aí sim, mas mesmo assim, não basta que você apenas sabe jogar xadrez. Aí sim, você vai ter que trazer algo mais. Você participa de campeonato, você tem conhecimento também didático sobre xadrez, você estuda xadrez. Qual as suas colocações, as últimas? Eu digo isso porque já aconteceu comigo em um dos projetos, né? Mas educação, eu participei com o professor de xadrez e eu tive que trazer o meu histórico também e mostrar para eles que realmente eu não era apenas um curioso que estava ali para enrolar os meninos, eu estava ali também para preparar eles para os GERNs, né, os jogos, né,
escolares, como também para outros torneios, e procurar de uma forma dinâmica e didática também passar o xadrez para ele, não de uma forma qualquer. Então, isso é algo específico. Fora disso, a gente não quer saber nada sobre o seu dia a dia de escola, apenas aonde você está, né? Você está no ensino médio, terminou o ensino médio, está fazendo faculdade, terminou a graduação, você está na especialização, terminou, é isso aí, é interessante. E só. Se não tiver experiência para a vaga em que está concorrendo, mas ela tem algo a ver com você, então você informe apenas que você é recém-formado, que você acaba com o seu ensino médio, ou que está terminando o ensino médio também, né? Como o pessoal que estuda comigo agora está no terceiro ano, que você já fez cursos profissionalizantes. Todas as minhas turmas do primeiro, segundo, terceiro ano é turma profissionalizante, é a turma integral durante a escola. Então, como vocês estudam no horário e faz o curso na outra, então vocês podem muito bem me falar sobre isso, porque eu diria até uma coisa interessante para vocês que estão fazendo o ensino médio junto com o curso profissionalizantes. Vocês estão sendo mais preparados do que os meus alunos quando eu dou aula no Senac. Por quê? Porque lá é apenas um molde de tantas horas. Vocês não, desde o primeiro dia de aula até o final, durante o ano todo, vocês estão fazendo módulos. Vocês estão vendo gestão de pessoas, técnicas de vendas, ética e cidadania. Vocês estão vendo muita coisa. É como se fosse fazer muitos cursos, estão sendo avaliados e é contínuo. Então, vocês estão tendo uma bagagem, vocês só vão perder. O único local que está acima de uma escola hoje pública integral é os IFs, por exemplo, né? IFRN, qualquer uma escola técnica dessa forma. Por quê? Porque lá você também está fazendo o ensino médio junto, mas lá tem uma gama de oportunidades, de laboratórios, de professores, tudo que vai te preparar muito mais ainda. Você vai sair um técnico de verdade, né? Então, fora disso, vocês, em relação aos demais alunos, estão tendo uma vantagem muito grande. E vocês podem muito bem falar sobre essa experiência que você está tendo de forma didática também, ok? Os seus objetivos de trabalho devem ser escritos de forma concisa e iniciar com um verbo definitivo, tipo atuar na área de recursos humanos da empresa. Aqui eu daria uma dica melhor ainda. Você jamais faça como a maioria das pessoas fazem, de preparar um currículo, depois ele preparado, tirar xerox, assinar e tirar xerox, ou tirar xerox, assinar, tanto faz, mas tudo igualzinho, tudo lindo, maravilhoso, e sair distribuindo. Primeiro, esse tipo de candidato metralhadora que fica procurando, ele é difícil dele ser recrutado, dele ser selecionado, como também é difícil dele encontrar o que realmente ele quer. A dica que eu dou é o seguinte: veja suas habilidades e competências, veja o que você tem para oferecer. A partir daí, procure as empresas que você acredita que ela possa casar com tudo aquilo que você tem para oferecer, que você gostaria de trabalhar nela, que você tem condições de desenvolver a experiência, o estudo que você até aquele momento você tem dentro dela. A partir daí, olhe também as oportunidades de emprego que está no mercado. Outra dica você pode olhar nas redes sociais. Eu sou um cara das antigas, eu prefiro o Facebook ainda do que o Instagram. Eu me dou muito melhor até em passar algumas dicas todas, mas veja nos grupos lá, existem locais próprios também para vagas de emprego, alguma coisa assim. Veja esses, veja em site de empresas, procure o mais possível que você possa encontrar as oportunidades, e aí selecione aquelas que tem a ver para você. Depois de selecionar, procure ver quem é essa empresa, como ela trabalha, o que ela realmente quer, qual o tipo de oportunidade que ela está oferecendo. Se tem algo a ver com você, e aí, mais uma vez, já falei antes, vou falar de novo. Você tem uma empresa que você é vendedor, você tem experiência com vendas, uma está precisando de um vendedor, digamos, seja de plano de saúde, ou mesmo vendedor interno, e o outro está precisando de um supervisor de vendas. Então, para um você vai falar no objetivo, né, que você está precisando, que você está afim, né, você deseja atuar como vendedor, e na outra você vai dizer que gostaria de atuar como vendedor ou supervisor, né? E a partir daí,
Só em você colocar isso e não colocar nome de empresa nem nada, porque não se coloca, e depois assinar, depois que está lá Natal, setembro de 2021, você vai e assina e você deixa lá o seu currículo. Então, o que é que acontece? A chance é grande, porque quem está lendo está vendo que você sabe. O pior é dizer que você pretende trabalhar e aí bota lá um monte de coisa. Eu posso trabalhar como auxiliar de administração, como atendente, como não sei o que, bota um monte de coisa para ver se um dá certo. Não, você tem que ir direto naquilo que você quer. Você pode até botar duas coisas diferentes. Agora, tome cuidado, não é qualquer coisa também, certo? Cuidado com esse leque e procure as empresas e faça um currículo. Quando na hora de imprimir, imprima aquele currículo para aquela empresa. Coloque alguma coisa no seu objetivo que tenha a ver com aquela empresa. Esse é o momento para que você possa, a pessoa que vai ler, ela preste atenção mais um pouco em você, ok? Cuidado com a estética do currículo. Cada tipo de informação deve ser apresentada em bloco e não deve mudar muito a fonte e tamanho da letra. Você muda com a necessidade, mas você mantém um padrão. Então isso é muito bom, porque uma das coisas que faz você ser eliminado e não ser chamado para entrevista é quando está tudo bagunçado as informações, certo? Se você está falando da sua formação acadêmica, formação escolar, é aqui. Então é aqui, só aqueles assuntos, aqueles dados sobre aquilo que você vai colocar. Se é só sobre seus cursos, sua formação, né, curso profissionalizante, alguma coisa que você tem, aí é só o que você vai colocar a respeito. Se é sobre a sua experiência profissional, você vai colocar, então, cada macaco no seu galho, né? Então, essas coisas é interessante que você saiba organizar. A estética chama muita atenção e fala um pouco também sobre você, certo? Todas as informações prestadas devem ser claras e objetivas. Você não precisa trazer informações sobre aquele dado que você está trazendo. Você já traz o que você fez, já coloca o local, já coloca período, o tempo que durou também, alguma coisa assim, mais direto. Você não tem que explicar nada. É por isso que eu digo que tem que ser claro e objetivo nesse sentido. Você não precisa. Todos os cursos e informações que são irrelevantes para a sua avaliação, como profissional de alta oportunidade de emprego, que está ocorrendo, deve ser evitado. Então, você está concorrendo para a área de administração, para a área de, digamos, gestão de pessoas, né? Você fez o curso aqui de administração, tudo, e aí você quer ser um auxiliar administrativo. Pronto, auxiliar administrativo. E você já sabe que um dos setores que está precisando é na gestão de pessoas. Então, tudo que você puder colocar, que tenha contato com pessoas, que tenha a área também, pode colocar técnicas de venda? Pode. Você pode colocar tudo que tenha a ver com a parte de administração. Mas você tem que ter todo cuidado. Por exemplo, digamos que você fez um curso. Se foi uma menina, digamos que fez um curso de manicure, vai colocar para lá, cabeleireiro, manicure? Não tem nada a ver. Se for um garoto, então de repente fez um curso de marcenaria. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, tome cuidado, aqueles cursos que realmente não tem muito a ver, você deixa de lado. Ah, mas eu fiz inglês. Sim, você fez inglês o quê? Um módulo 2, você fala fluentemente, eu vou tratar um pouquinho mais sobre isso aí. Mas se realmente você fez, se você fala e escreve, trata fluentemente, inglês é bom em qualquer momento. Quem sabe, né? Em alguma oportunidade dentro da empresa, você poderá também ser utilizado. Isso é muito bom. Ou algum livro, alguma comunicação, não sei. Então, uma outra língua sempre é bem-vinda para qualquer oportunidade de negócio, certo? Vamos lá. Não tratar de valores pretendidos de salário. Isso deve ser discutido na entrevista. Também você não precisa dizer que pretensão salarial ao combinar, que isso aí, quando eu vejo, eu não sei, entendeu? É algo ridículo, algo feio. Se já é a combinar, porque diabo você está falando no currículo? Não precisa. E outra, você não tem como tratar de salário se nem você conhece a empresa, nem a empresa conhece você. Primeiro vamos discutir, vou mostrar, olha, eu tenho isso a oferecer e vocês, como é. E outra, na hora da entrevista também, é o momento que você também, depois de ser avaliado, você avalia a empresa também. As dúvidas que você tem sobre a empresa, você perguntar. Sanado todas as dúvidas,
A pessoa, o entrevistador, ele mostrou interesse, ele vai começar a falar sobre isso. Outra coisa, nenhuma empresa ela tem realmente um valor fixo para te oferecer. Digamos que ela tem um salário mínimo, mas de repente ela está diante de um profissional que pode agregar valor para ela de alguma forma e ela pode te oferecer um e-mail, por exemplo, né? Não existe essa questão. Por quê? Porque ela também não vai querer perder. Se você é bom, ela não vai querer perder você para o concorrente. Outra, só tem uma vaga, não tem problema. Eu já vi empresa que tinha uma vaga e durante 3 pessoas boas ela ficou com as 3. Porque mandar aqueles 2 também para o concorrente, ela pode perder mercado. Isso aí eu estou falando de profissionais bons. E o que é profissionais bons? Expert, gênio, etc. Não. Às vezes você é criativo, às vezes você é talentoso, às vezes você é uma pessoa que trabalha bem, tem um bom conhecimento e diante das demais pessoas que não têm tudo isso, você é bom. Mas também hoje em dia, com a internet, com tudo, existem outras coisas. Às vezes a empresa ela pode ver também você, o seu jeito de falar, a sua experiência, ela pode ver você também como uma grande oportunidade para a empresa de investir de acordo com o conhecimento que você tem investido também na internet. O seu jeito, a sua dicção, ela também pode colocar o seu garoto propaganda em algum momento, além daquilo que você faz. Ou mudar completamente. Eu gostaria para essa função, mas na realidade eu não vou nem querer você para essa função. Você aqui vai fazer essa outra. Então, veja, tudo vai depender do que você é, do que você tem para mostrar, da sua sinceridade. E é isso que é importante. Mesmo que você esteja ou tenha acabado de concluir o ensino médio, evite colocar nome de escolas em que estudou, estuda. Não interessa sobre isso, a não ser, é claro, você tem ensino médio, no modo que você coloca qual foi a escola que você terminou. Mas eu também tenho que falar o seguinte: esse curso profissionalizante, os alunos da rede pública que estão fazendo comigo, do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, é claro que a cada ano você recebe um certificado com tudo que você viu naquele ano, todos os módulos, certo? Isso aí você é bom que você coloque que foi na sua escola. E aí você coloca o nome da escola, isso aí sim. Mas no dia a dia mesmo, que você quer informar alguma coisa a mais, evita. Não precisa colocar. Se você colocar conhecimento de algum idioma, pronto, chegamos aqui ao que eu queria falar. Informa o grau de fluência que você possui, se fala fluentemente, se apenas lê ou escreve. Veja bem, eu vou dar um exemplo por mim. Hoje eu não falo nada, mas eu engano inglês, espanhol, italiano. Falo Esperanto, mas Esperanto não, para o mercado de trabalho não serve, né? Isso aí apenas para me comunicar com outros países. E aprendo agora, também estou aprendendo árabe, já que eu sou muçulmano. Mas aí eu não falo nada. Eu vou colocar? Não vou colocar. Ah, mas inglês eu escrevo, eu consigo ler, né? A maioria das coisas, a maioria não é ler, não é escrever. Ah, quando tem alguém que fala italiano, que fala espanhol perto de mim, eu de repente começo a conversar algumas coisas. Sim, mas aí na hora que o bicho pega eu fujo, porque eu não tenho domínio. Se eu não tenho domínio, então não adianta. Então veja bem, você lê e escreve bem, mesmo que não fale, você pode dizer que fala sim, que você tem conhecimento de idioma, mas aí você explica. Fala fluentemente, tem alguma, sei lá, ainda não escreve bem, ainda não, mas você fala já com fluência, coloca. Então o nível é interessante. Mas o nível que eu estou dizendo não é nível 1, nível 2, é o nível de fluência, é o nível de conhecimento. Isso aí é bom. Se você está começando, se você não domina nada, se chegar alguém você vai ficar perdido, então melhor dizer que não tem. Você, aliás, você nem toca no assunto. E na entrevista que você fala, estou apenas estudando. Porque você está estudando também pode ser uma boa. O cara pode ver como um investimento, certo? Mas você não tem. E por último, não colocar no currículo informações como religião, hobbies, qualquer coisa desnecessária também, o que você gosta de fazer no final de semana, o esporte que você pratica, nada, preferência, sei lá, nada. Isso não é interessante para a questão de trabalho. Outra coisa, religião, e não só religião, hoje em dia também o que está muito aflorado é a ideologia política.
Olha, todo mundo tem o direito de falar, de pensar como for, desde que eles não agridem a gente, que não faça algo errado. Mas isso aí a gente sabe também o que momento a gente pode se defender. Mas o que eu quero dizer é que, vamos para a questão da religião. Nós estamos num país laico, por mais que muitas pessoas não queiram aceitar, é um país laico. Quando os portugueses que eram cristãos chegaram aqui, encontraram índios que eram gente e tinham a sua religião. E hoje em dia a gente também tem, da matriz afro, a gente tem pessoas que não têm religião. E nós, o importante hoje dentro da sociedade é como a gente interage um com o outro. É a questão do respeito, do direito de ir e vir, de falar. Você não é obrigado a aceitar a minha opinião, mas a minha opinião eu também não sou obrigado a estar dando para ninguém e nem devo estar falando abertamente. Para que eu vou dar minha opinião? Não sei quando alguém peça, né? Então, essa questão, como também se você entrar na empresa, você tem que ter muito cuidado para não tentar forçar as pessoas a seguir a sua religião. E isso são várias, hoje em dia não é apenas uma ou duas religiões, são várias pessoas que eu vejo, das mais diversas religiões, que às vezes tenta fazer esse erro. Você não deve pressionar ninguém. Se a pessoa tiver interesse em saber, pelo seu exemplo, pelo seu comportamento, por saber que você é de religião X, Y, Z, então ótimo. Aí sim, porque você, através do seu exemplo, você está chamando as pessoas. E aí você vai e fala para ela tudo. Agora, tome muito cuidado, porque para finalizar e a gente ir para o currículo aqui, eu vou só mostrar uma coisa que já aconteceu. Uma vez eu estava selecionando vendedoras para uma sorveteria. Tinha uma garota muito linda, tal, muito assim, ela se expressava muito bem, tal. Só que ela, durante a entrevista, eu já ia mandar ela para a sorveteria. Claro, ela era boa, eu aproveitei para outra oportunidade. Ela foi para um shopping de artesanato, que parecia nada a ver muito, mas é o que tinha a ver com ela, mas eu tive que orientar ela muito sobre a sua posição. Mas o que é que acontece? Ela iria para um shopping Midway aqui em Natal, né? Ia trabalhar lá. E no meio da entrevista, ela olha nos meus olhos e pergunta: o senhor já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? E eu fiquei assim, cheguei e disse: já sim, eu tenho minha religião, tal, tudo bem. Aí começou tal, e aí quando viu que eu não era da religião dela, então ela insistiu e com aquele panfleto quis fazer uma pregação. Olha, quem quer fazer uma pregação na hora da entrevista, imagina o que ela quer fazer na hora que tiver no meio das pessoas. E aí eu comecei a imaginar ela no Midway, né? Ela trabalhando na sorveteria, na área lá do setor de conveniência lá, e ao mesmo tempo ela se dirigindo às pessoas com a idade. Lá o vendedor não pode ir até as pessoas é que tem que ir até eles, e aí sim você mostra o cardápio, fala tal, mas você não fica de conversa nem nada. E eu fiquei, deu parafuso na minha cabeça. E ao mesmo tempo uma frustração, porque ela ia ser uma das principais vendedoras de lá. E aí tudo bem, depois que passou tudo isso tal, selecionei as meninas. E aí eu vendo que tinha um outro local, tinha outras pessoas que eram evangélicos, e evangélicos até gostam muito de trabalhar com artesanato, com atendimento também ao cliente e tal. E aí esse local estava precisando, mas mesmo assim eu tive que falar para ela, como treino todo mundo: olha, que bom que você tem sua religião, ótimo, cada um de nós tem que seguir alguma coisa, tem que acreditar, isso é muito bom, certo? Mas tome cuidado por isso, isso e isso, as pessoas não gostam de ser abordadas por isso. E aí eu comecei a explicar para ela, houve uma certa resistência, mas depois tudo bem. É claro que ela compreendeu que, né, tudo tem os limites e tal. Hoje em dia ela está super bem, já mais de 10 anos, ela continua trabalhando na Praia de Ponta Negra, está ótimo. Mas então, veja bem, são erros que algumas coisas dá ainda para ajeitar, tem outros que não dão, tem pessoas que são muito radicais. Então, tome muito cuidado com isso. Sim, agora é que você viu tudo isso, mas por que a gente tem que ter todo esse cuidado? Eu vou, a partir de agora, mostrar para vocês. Já falei isso no curso de gestão de pessoas, quando eu tratei da parte de seleção de pessoas, e agora eu vou falar para vocês o seguinte: o recrutamento é o momento em que a empresa
ela informa as oportunidades que ela tem. É o momento em que você tem contato com aquela vaga de emprego e que você se prepara para levar o seu currículo até lá e dizer que você está se candidatar à oportunidade, né, que está sendo oferecida, certo? Só que veja bem, a empresa, é o que eu estou falando exatamente aqui. A empresa ela tem 20 vagas, não sei de que, tem 20 vagas. Dessas 20 vagas, é claro que apareceu 300 pessoas com currículos. E a empresa pretende, para essas 20 vagas, selecionar 80 pessoas para que essas pessoas elas possam participar do processo de seleção, certo? Então veja bem, eu tenho 20 vagas, pretendo selecionar 80 pessoas diante de todos os currículos, para que dessas 80 pessoas eu realmente possa tirar as 20 melhores para trabalhar na minha empresa, ou na empresa em que eu trabalho como recrutador, ok? Quando você entrega o currículo, o que é que está acontecendo? 300 currículos, o que é que vai acontecer com 220 currículos? Simplesmente sem, se for o meu caso, né, sem eu conhecer nenhum deles, sem saber suas habilidades e competências, sem saber se é verdade ou não o que eles estão colocando ali, eu vou eliminar por questão de estética, eu vou eliminar porque o que ele informou ali não tem nada a ver com a oportunidade que eu estou oferecendo, eu vou eliminar porque está muito vago, né, as informações, eu vou eliminar porque o cara não entendeu o que é que eu estou precisando, eu vou eliminar por um monte de casos que na realidade, entre aquelas pessoas em que eu estou eliminando, tem muitas pessoas que poderiam muito bem participar dessas 80, que eu vou separar para a entrevista, mas que cometeu erros, foi desorganizado, não colocou as informações precisas, faltou dados interessantes, não soube preparar o seu currículo. Então é por isso que eu digo, o currículo é a ferramenta principal que você tem para você chegar a qualquer empresa e se apresentar e a concorrer, a participar de uma entrevista, é o seu currículo. Então tome cuidado, faça da melhor forma possível, procure um modelo que seja lindo, não mande qualquer lan house em qualquer local digitar, porque você também tem que ter cuidado com a questão da língua portuguesa. Se você não domina a gramática, peça a alguém que tenha conhecimento, porque um currículo com erros também não é muito bem visto. Ah, mas eu tenho que dominar a língua portuguesa? Não, mas o certo, isso eu também sou professor de língua portuguesa, o certo é o seguinte, seria o aluno sair do ensino médio pelo menos sabendo ler e escrever, pelo menos sabendo colocar pontuação, acentuação, palavra com Z ou com S errando mínimo. Eu não vou dizer que ele não vai errar, porque tem palavras que até eu tenho dúvida. Uma das línguas mais complexas que existe no mundo é a língua portuguesa, são muitas regras tal, e às vezes eu tenho que andar com o livrinho debaixo do braço, né? Eu não sei tudo, mas o que acontece é que você tem que ter um certo domínio. Imagina se eu coloco todo esse texto aqui que eu fiz para vocês cheio de erro de gramática, ou palavras mesmo que não está batendo, ou erro de digitação que eu nem vi, nem reparei também. Esse texto, eu estou explicando vocês em cima de um texto. Imagina se tivesse o que é que vocês, as pessoas que conhecem um pouco da língua, têm um certo domínio, o que é que ia falar sobre a minha pessoa, eu como profissional. A realidade é essa. Então, é por isso que o currículo também ela tem que ter qualidade nesse sentido. E a gente avalia tudo, por quê? Temos que tirar 220. Então, veja bem, no momento que eu seleciono 80 pessoas, na minha cabeça, aquelas 80 pessoas estão preparadas para trabalhar comigo. O que é que vai acontecer na entrevista? Eu vou procurar agora eliminar 60. Eu não vou selecionar 20. Eu já selecionei 80. Então, se eu selecionei 80, são vocês que vão mostrar agora, né, quem é realmente quem é quem. Os erros, algumas coisas, às vezes é questão de conduta, não saber lidar muito com as pessoas na hora que tem alguma dinâmica, querer sempre tomar a vez ou então não quer participar de nada. Então eu estou olhando tudo. Eu estou olhando tudo. Em algumas dinâmicas eu gostaria de colocar grupo ímpar. 5 pessoas. Por quê? Porque na hora de fazer alguma atividade é mais fácil 2 se conectar com 2, cada um com um, e ficar um de bobeira. E eu quero ver exatamente isso. Esse um de bobeira souber lidar com a jogada, por mais que ninguém selecionou ele, mas ele participa, ele está ali e tudo mais,
ponto para ele. Mas se ele deixar o andar da carruagem, meu filho, ele já está eliminado. Então, tem muitas coisas que você tem que prestar muita atenção e tudo começa no currículo. Então, por isso, tome o máximo de cuidado, pegue todas essas informações e guardem. Sempre que puderem, vocês dão uma revisada também. E vamos para análise de um currículo que eu fiz como se fosse o meu currículo. Meu currículo não é assim, é completamente bagunçado. Não é bagunçado, é muita coisa. Eu tenho 2 currículos, um para a de língua portuguesa e um para a de administração de empresas. E aqui eu coloquei os 2 porque é como se eu quisesse dar aula de curso profissionalizante. Vamos lá. Então, veja. Ao invés de você botar currículo vitae, esse negócio em latim que nem se usa mais, você pode colocar já o seu nome de uma vez. Evita de botar nome, de uma vez, estado civil, não sei o que. Não, evita tudo isso. Você simplesmente coloca o seu nome. Brasileiro, solteiro, masculino, autônomo. Eu não quis colocar aqui a minha idade, data de nascimento. Eu não quis. Foi proposital. Vocês podem fazer isso? Pode. Se a pessoa quiser saber, ele vai saber lá na hora. Eu não quero. Porque, sei lá, eu já tenho uma certa idade para aquelas pessoas que não sabem avaliar a experiência e vai também por idade, às vezes não vai me aceitar. Então, eu simplesmente não coloco. Brasileiro, solteiro, masculino, autônomo. Aqui no meu caso, autônomo, porque eu não estou em empresa nenhuma. Eu ainda estou trabalhando. Até aqui mesmo estou dando em contrato temporário ainda, né? Pretendo ser concursado a partir do próximo ano, mas por hora eu não sou ainda. Natural de Natal, telefone, e aí eu também informo que é o WhatsApp. Endereço, não tem problema, vou colocar aqui normal. E um e-mail, porque as empresas gostam muito de entrar em contato com você por e-mail, hoje em dia o WhatsApp também resolve muito. Veja que eu não coloquei nada sobre documentos. Não há necessidade de documentos. Documentos é quando você já está na fase de... Você já passou. Você já está na última fase do processo seletivo, já vai entregar os documentos, carteira de trabalho, tudo. Fora disso, não precisa se identificar com documentos, certo? Não precisa. Formação acadêmica, eu fiz questão de colocar aqui porque não tinha como tirar nada, mas digamos que você está no ensino médio, você vai colocar simplesmente que você está no ensino médio, tal, tudo mais, está cursando, que termina esse ano, se você pode informar o ano. Pelo ano, se você está na terceira série, eu sei muito bem que você está para terminar esse ano, certo? E aí você pode até colocar a escola, não tem problema não. Isso aí pode muito bem. Ok, mas não precisa dizer que você estudou o Fundamental 1, tal escola, Fundamental 2 e agora no ensino médio. Não, nada disso. Eu não quero saber sua trajetória escolar. Outra, quando é acadêmica, então o que é que acontece? A graduação, que é a situação, completo o cursando, você coloca. Não precisa colocar o início, às vezes não, a não ser que ali tenha tudo mais. Mas o certo é mais você colocar o término, porque tem hora que você não está com essa informação na mão. Então, IES é a instituição de ensino superior, porque aqui como é curso superior, então é IES. Então aí eu coloco o nome, termo, IRA, índice de rendimento acadêmico, que hoje em dia existem outros também, outros índices, mas esse IRA, o que significa? Digamos que durante o curso todo eu tive 30 disciplinas, paguei 30 disciplinas. Então eu vou pegar a nota dessas 30 disciplinas, somar e dividir por 30. E aí essa média é o meu IRA. Então aqui, depois eu coloco as minhas 2 especializações também, linguística e gestão pública. Pronto. Então isso aqui é formação acadêmica. Ah, mas se eu tiver no mestrado, podia colocar mestrado cursando, situação cursando, posso muito bem, né? E aí o período a terminar você pode dizer também quando você, qual seria o limite, a pretensão, não é pretensão, tem um nome assim, que seria que você vai concluir, né? Formação complementar, então curso de formação à distância, tal. Veja que aqui eu estou mantendo um padrão. É isso que eu falo de estética, é isso que eu falo de bloco também. Então, formação complementar é complementar desse daqui. Então, veja bem, educação à distância, 60 horas, concluído, né? Também teve IRA nesse aqui. Educação de direitos humanos, também concluído. Aqui tem o período, né? E aqui onde foi.
Atividade de pesquisa, iniciação científica, também eu fiz isso aqui o período, né, 2017, 2018, professor orientando. Atividade de extensão, projeto hábitos de leitura também, e aqui eu digo o que é que desenvolvi durante esse período, foi praticamente um ano. Atividade de extensão, também hábitos de leitura, mas aí em apoio aos alunos de dificuldade também, de 2013, eu também tinha feito isso, que foi antes desse, certo? Objetivo, tá aqui. No meu, lá no outro, eu não tenho objetivo, porque como eu até agora venho participando do processo seletivo, eu não tenho. Eu coloco tudo, é muita coisa que eu vou colocando, o que eu fiz detalhadamente, e depois eu vou e levo todos os documentos para comprovar tudo aquilo que eu estou falando. É diferente, por isso que eu digo, não o meu currículo não é para o mercado de trabalho, para as empresas particulares, não é dessa forma. Eu já trabalho através de processo seletivo mesmo, que não é entrevista, certo? Então, atuar como professor de cursos profissionalizantes na área de administração, marketing e língua portuguesa. Eu criei isso aqui apenas para ilustração, mas pode ser de repente também. Experiência profissional, da última que eu estou. Então, nesse momento, eu sou professor de língua portuguesa, projeto preparatório para o IFRN, desde 2020 e pretendo terminar agora, se eu não renovar, eu termino agora em fevereiro de 2022. Preparatório para os alunos que estão no 9º ano e desejam ingressar no Instituto Técnico, né, Federal do Rio Grande do Norte. Então, esse curso preparatório. Então, aqui é a outra função, professor de administração para alunos de ensino médio integral. É o que eu estou fazendo agora, né? Nesse momento eu tenho 3 turmas e comecei em janeiro, também é temporário. Vou até janeiro de 2022. A partir daí eu posso dar aula no município, mas eu não posso entrar nesse outro, a não ser que passe mais 2 anos, posso de novo entrar de novo nesse aqui. Mas o que eu pretendo agora é entrar como funcionário meio público, passar no concurso. Professor de curso profissionalizante, administração e marketing, para quem? Aqui, ó, contrato temporário para atuar no Pronatec, em polos do IFRN. Polos é a mesma coisa se fosse na universidade, seria camp. Então, em polos do IFRN. Instituição IFRN, né, período de 2012 a 17 de março. Mas aqui são várias turmas. Não é que eu estou direto. Não, turmas com carga horária entre 16 e 20 horas. Polos, Natal Central, Cidade Alta, Zona Norte, Mirim, foi essa que eu trabalhei. Essa outra, professor de curso profissionalizante, administração e língua portuguesa. Tipo contrato, temporário para atuar pelo Pronatec em cidades do RN, pelo Senac, né? Período também 2014 a 2015, e turmas com carga horária de 20 a 50 horas por cada turma. Cidades que eu atuei, Pedra Preta, Jardim de Egito, Pedra Grande e Pitangui. Participação em congressos, terminados em congressos internacionais, tal, sobre a área. Então aqui também tem muitas coisas interessantes que eu venho colocando. E só, no momento que eu imprimo esse currículo, eu posso muito bem assinar aqui em cima. Mas para cada local que eu for entregar, se eu fosse entregar, então automaticamente eu assinaria aqui. E é bom sempre você estar atualizando. Ah, mas setembro, quando chegar dezembro, eu vou fazer isso de novo. Então você muda isso aqui para dezembro e atualiza o que precisar, que dá para atualizar. Os que tem carga horária eu coloco, o que não tem eu coloco o período. Então esta é uma forma que você pode muito bem seguir, por esse material que você pode seguir e preparar o seu currículo. Então, para todos os que estão estudando diretamente também pela plataforma, pelo YouTube, preste atenção, pode também mandar alguma informação para mim. Aproveite em algum momento esse Expo Potiguar aqui, vocês podem mandar também, que eu tiro todas as dúvidas que vocês precisarem sobre esta parte aqui, sobre marketing e preparação de currículo. Para os alunos que estão estudando comigo, então dê uma olhada em todo esse perfil que eu vou mandar para vocês em PDF também, e gostaria que vocês preparassem mais ou menos o seu. Com os dados que você tem, coloca aqui o que você tem mais ou menos. É claro que você não tem formação acadêmica, é formação escolar, né? E aí você coloca todos os dados que você teve de experiência, tudo que manda para mim, vai ser uma das atividades que eu vou exigir de vocês para a próxima semana. E aí a gente vai trabalhar essas atividades. Eu vou fazer questão de ver cada um dos alunos que mandar para mim. Eu tenho tempo demais para isso, dá para fazer. E aí a gente trabalha tudo isso, tá ok? Então, o que a gente teria para trabalhar, eu acho que essa é uma das aulas mais importantes em que a gente tem
aqui durante o curso. O que eu queria trabalhar com os senhores era exatamente isso. E bons estudos e até a próxima.